Gá, então, último dia do mês, estou até perguntando assim, setembro vai deixar saudade? O que a gente pode prever aí, o que você pode projetar para esse último dia do mês aí para a gente? Vamos lá, vamos lá. Geralmente, o último dia do mês, né, a gente tende a ser um pouco mais pacífica a coisa. Tá? Vamos ver como esse aqui vai ser pacífico. Começando pela nossa análise aqui pelo Ibovespa, como sempre. Né, eu acho que sempre a gente tem que fortalecer o nosso cenário mais macro, né, a nossa visão mais macro. A gente está aqui abaixo dos 112.200 pontos. Ontem o Ibovespa chegou a trabalhar nas suas máximas nos 112.028, tá? Então não chegou nos 112.200 pontos. Eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais de força e trabalhássemos aqui acima dessa região, tá? Se vocês tiverem, eu acho que todo mundo está sentindo, né, uma sensação um pouco mais pesada do mercado, né? Tanto a nossa alta que nós tivemos aqui no final de agosto, quanto essa alta que nós tivemos aqui na metade de setembro, quanto essa alta que a gente teve aqui no final de setembro, todas as três, elas não chegaram em patamares de estruturas de expansão, quando a gente olha pela geometria comportamental, ou seja, o tanto que a alta foi em relação à última tendência de baixa, ela não quebrou, né, essa inércia de correção, essa inércia que nós temos de ajuste dos mercados. Tá? Então, se tem uma expectativa de que em algum momento as coisas vão mudar, mas enquanto elas não mudarem, enquanto o mercado de fato não sinalizar esta mudança, e ele vai sinalizar com uma mudança do apetite dos investidores, tá? A gente não tem aí um novo fluxo de compra. Então, as altas, elas são muito pontuais. Né? Eu venho conversando isso já com o pessoal há algum tempo, né? Que as altas de curto prazo, elas estão bem pontuais, até que a gente tenha essa sinalização de que, opa, as coisas de fato mudaram, tá? Mas só para também não ficar aqui só com o olhar negativo, o olhar pessimista, tá, Felipe? O que eu enxergo, caso a gente tenha aqui uma movimentação de alta, seria voltar ali para os 117 mil pontos, 116 alto, né? 116.900 para 117 mil pontos, podendo chegar a 119 mil pontos. Esse seria o meu melhor cenário, não para hoje, obviamente, eu até comentei semana passada, eu vinha falando que essa semana seria uma semana mais travada, né? Eu já vinha falando sobre isso, já vinha alertando aqui no nosso pre-market sobre essa possibilidade, que a gente teria uma semana mais travada, mas por exemplo, se eu tiver um otimismo para o início de outubro, o que eu estou enxergando para esse outubro? Seria essa possibilidade de nós trabalharmos aqui nesta região. Para hoje, Felipe, tá? O que eu enxergo aqui para hoje, tá? É esse cenário aqui, ó. Olha que interessante. Tá? Nós tivemos aquela movimentação na terça-feira. Tá? O pessoal brincou aí que hoje é uma quinta com cara de sexta, né? Eu até achei que tu ia falar algo do tipo. Para mim também é cara de sexta, tanto que amanhã eu não vou vir. Aí poxa, Felipe, não faz isso, né? Venha. Quando a gente olha para cá, tá? Essa movimentação de terça-feira, a resposta que nós tivemos, dia 28, terça-feira, tá? A resposta que nós tivemos na quarta e a resposta que nós estamos tendo para agora, tá? O que eu enxergo se nós entrarmos num tom positivo, que pode se ter um tom positivo uma vez que a gente tem uma agenda mais fraca, né? Se a gente for olhar para cá, tá? O que eu enxergo é que a gente poderia voltar aqui a 113, 150, a 114 num momento muito, muito otimista. Tá? Isso seria voltar aqui para os patamares das máximas ali do dia 28, do dia 27. Tá? Esse é o meu cenário que eu estou enxergando aqui, sem uma surpresa fora do radar. Tá? Caso apareça aí alguma surpresa fora do radar, bom, aí eu olho lá para 115.800 e consigo enxergar uma sequência positiva aqui para cima. Acho importante tu ter essa fotografia e tu ter isso, né, no teu radar. Opa, se surgir uma surpresa positiva nesse contexto, para onde o mercado vai? Né? Por que isso? Para que tu não seja surpreendido, né? O mercado, daqui a pouco o mercado vai e aí todo mundo começa a postar N coisas, porque a grande maioria dos participantes do mercado estão sempre insatisfeitos. Né? O mercado financeiro, a Bolsa de Valores é um lugar onde tem um número de concentração de insatisfeitos, né? É incrível isso. Mas então é importante tu ter essa fotografia para poder entender o que pode acontecer de forma positiva.
Já de forma negativa, de fato, tá? Essa região aqui entre 110 e 400 até 110 e 200 é uma margem ali pequenininha, né, apertada. Mas o que mostra que naquele patamar de preço a gente vai ter uma concentração maior de ordens, caso o mercado vá para esse patamar de preço, caso ele vá para essa região. Tá? Ali eu acho que tem uma briga muito forte. É o último estágio no curto prazo de ter uma esperança de alta um pouco mais intensa. Tá? Caso a gente venha a perder esse patamar de preço, acho que as coisas começam a se deteriorar. A gente tem uma amplitude maior de oscilação do mercado, tá? Em seguida. Ele tende a dar uma desacelerada quando a gente chegar perto das mínimas ali do dia 20, mas depois volta a acelerar e aí o tombo tende a ser um pouco mais intenso. Tá? Então, aqui acima desses 110.500, principalmente, tá? Que é os 450, eu tenha a possibilidade para se desenvolver nesse cenário. Então, eu fico esperando, fico ali monitorando algo positivo que possa vir a acontecer. Tá? Estrategicamente, olhando para o cenário, olhando para essa fotografia de agora, a minha sugestão aí para todos os nossos telespectadores é que foquem nessa fotografia, foquem nesse cenário que vai ser um bom mapa, né, para poder traçar suas estratégias.